Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Porto de Santos completa nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, 134 anos. Embora a região registre atividades portuárias desde o século XVI, o dia 2 de fevereiro remonta à inauguração do porto organizado em 1892. Data marcada pela atracação do navio inglês Nasmyth, o primeiro a ser registrado nos então 260 metros de cais. Hoje, o maior porto brasileiro soma 16 quilômetros de cais disponíveis para atracação e olha para o futuro graças a importantes projetos e que podem afetar todo o Brasil. O Porto de Santos recebe, em média, entre 450 e 500 navios por mês. Em 2025, a movimentação anual registrou 5.708 navios atracados, confirmando o fluxo intenso durante o ano todo. Um cenário que tende a crescer com obras de expansão de terminais, o túnel Santos-Guarujá, a terceira pista da Imigrantes, a nova poligonal e a entrada em operação do Tecon Santos 10. O projeto do mega terminal de contêineres na margem direita no Sabuó tem leilão previsto para março deste ano, com investimentos de 6,45 bilhões de reais. Será o maior arrendamento portuário do Brasil, ampliando em 50% a capacidade de contêineres e posicionando o porto entre os 20 maiores do mundo. Por isso, o momento de expectativa positiva é comemorado pelas autoridades. Hoje um dia mais que especial. 134 anos de muita história. Muita carga movimentada em favor do Brasil. Porto de Santos, janela para o mundo, conectada com 200 países e 600 locais de destino. Maior equipamento de infraestrutura do Hemisfério Sul. 400 anos de operação, 134 anos de CNPJ. E para presentearmos esse momento especial, muita obra. Túnel Santos-Guarujá, uma obra centenária saindo do papel, o canal sendo aprofundado, os acessos pelas nossas perimetrais também sendo modernizados, muita tecnologia, muita infraestrutura para este que é o aniversariante do Brasil, o Porto de Santos. 134 anos do Porto de Santos, esse complexo logístico que é o maior da América Latina. Um trabalho feito a inúmeras mãos e que completa hoje mais um aniversário. Grandes conquistas pela frente, em especial a relação Porto-Cidade, liderada pelo prefeito Rogério Santos, pelo presidente Anderson Pomini, que tem feito a diferença aqui na nossa cidade. Investimentos enormes em grandes terminais como o Tecon 10, a busca de recursos para uma nova estrada, o governo de São Paulo fazendo a nova ligação Planalto-Baixada, o túnel Santos-Guarujá, esse projeto secular que hoje, com a liderança do deputado Paulo Alexandre Barbosa em Brasília, com a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, conseguiu destravar com o contrato assinado e agora, de fato, se torna realidade. Um novo terminal de passageiros na região histórica, revitalizando o centro de Santos e, por fim, a terceira fase do Parque Valongo. Um equipamento democrático, o maior emblema dessa relação porto-cidade. Portanto, esse porto que traz tanto investimento, tanto desenvolvimento econômico e inúmeros empregos gerados aqui na cidade de Santos e região, merece o nosso parabéns por tanto trabalho. Vale lembrar que o Porto de Santos encerrou o ano de 2025 com o melhor resultado da história. A movimentação de cargas atingiu a marca de 186,4 milhões de toneladas, um crescimento de 3,6% sobre o recorde anterior estabelecido em 2024, com 179,8 milhões de toneladas. A China segue como o principal parceiro comercial, sendo destino ou origem de 29,6% das transações. Um gigante que não para de crescer e que impacta não só a economia do Brasil, mas também a mobilidade urbana, o desenvolvimento da região e as questões ambientais. Além da expansão dos terminais, o aumento do volume de cargas, que gera empregos, gera riqueza, vivemos um momento aí de programas de sustentabilidade. E o Porto de Santos, ele tem a possibilidade aí de ser líder nesse movimento de eletrificação de cais, fornecimento de novos combustíveis para os navios. Tem aí empresas brasileiras que estão desenvolvendo aí novos combustíveis para a redução aí das emissões do transporte marítimo, que é uma obrigação da IMO. Então, eu acho que o Porto de Santos, ele larga na frente, a gente pode aí avançar muito e trazer muitas riquezas também na área de sustentabilidade. Santos agora mostra toda essa mistura, devolvendo um pouco da sua área através do Parque Valongo,
E agora, em breve, com certeza, trazendo o terminal de passageiros para cá, para a região central. E aí sim, a gente vai mostrar exemplo de como o crescimento econômico, desenvolvimento e turismo podem caminhar juntos numa cidade portuária. Parabéns, Santos! Essa vai ser uma peça fundamental para toda a reocupação do centro, para toda a economia da cidade e cada vez mais o Porto Cidade estar se comunicando, dando esse pertencimento a toda a população santista e aos turistas que venham conhecer a cidade e a região. São 134 anos desse jovem senhor que é o Porto de Santos, cada vez mais moderno, cada vez mais imponente num cenário global. Ao longo desses anos, Santos foi, sem dúvida, o maior elo de escoamento das riquezas do Brasil. E eu vejo que nos próximos, Santos está muito bem colocado estrategicamente, seja nos planos da futura rota bioceânica, mas também um porto que se coloca como o maior exportador do agronegócio num cenário global, seja por sua posição estratégica ou pela sua maturidade e eficiência tecnológica. Santos, então, tem na sua história um papel consolidado de importância no Brasil e no seu futuro uma fonte de orgulho para a nossa região, a Baixada Santista. Hoje o Porto de Santos completa 134 anos, esse gigante da logística nacional. Parabéns aos homens e mulheres que participaram até hoje e continuarão participando da construção desse grande porto que é o Porto de Santos para a economia nacional. E o prefeito de Cubatão, César Nascimento, participou na semana passada de reunião com Rafael Benini, que é o secretário de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, para tratar de projetos estratégicos voltados à mobilidade urbana, logística e desenvolvimento regional. O encontro ocorreu na capital e, na oportunidade, foi destacada a proposta do governo municipal para a construção do corredor Porto Indústria. O projeto consiste em uma via expressa com aproximadamente 13,5 km de extensão, que deverá ligar diretamente a terceira pista da rodovia dos Imigrantes ao Porto de Santos, sem a necessidade de passagem pelas rodovias Anchieta e Cônego Domênico Rangoni. O objetivo é reduzir os congestionamentos no sistema Anchieta Imigrantes, melhorar o fluxo de caminhões com destino ao porto e minimizar os impactos do tráfego pesado no trânsito urbano de Cubatão, especialmente nos bairros mais afetados pelos constantes congestionamentos. O corredor prevê 2 faixas de rolamento, acostamento, tempo médio de percurso de cerca de 10 minutos e capacidade para até 20 mil veículos por dia. A proposta já foi apresentada em audiência pública promovida pelo Consema e levada ao conhecimento do Conselho da Autoridade Portuária de Santos. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.